Muito boa tarde, obrigado por terem vindo. Vamos dar aqui início à sessão que apresenta este novo retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Quinas e Castelos, Sinais de Portugal, um livro da autoria de Miguel Metel de Seixas, que apresento à minha esquerda, no centro deste painel. O autor é doutorado em História, investigador integrado no Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, professor auxiliar na Universidade de Lusíada de Lisboa. É um livro com um interesse muito particular e passa a expressão interessante para debatermos neste final de tarde e num contexto a caminho até do 10 de junho, curioso. E para apresentar esta obra temos também neste painel um outro autor da Fundação Francisco Manuel dos Santos, José Manuel Sobral, é licenciado em História e doutorado em Antropologia, é investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e vai ajudar a apresentar este livro, que terá um momento de debate e também depois questões que podem ser colocadas pela audiência. Para já, eu convidava José Manuel Sobral a tomar a palavra e trazer-nos as suas notas sobre este livro, que se intitula Quinas e Castelos, Sinais de Portugal, de Miguel Metel de Seixas. Boa tarde a todos. Cumprimento a assistência e ainda bem que está uma assistência bem composta, com bastantes pessoas. Depois pôr um pouquinho mais próximo, exatamente, assim para se ouvir melhor. Eu estou aqui para dizer umas palavras sobre o livro do Miguel Metel de Seixas, Quinos e Castelos, Sinais de Portugal, e vou fazê-lo com o maior gosto. Começo em primeiro lugar por dar os meus parabéns à Fundação Francisco Manuel dos Santos e ao António Araújo, em primeiro lugar, pela publicação deste livro e pela edição cuidada, porque se trata de uma obra importante, que foi escrita por um especialista reconhecido em heráldica, por um historiador, mas que vai muito mais além da heráldica. Eu diria que se trata de uma obra de semiologia, de verdadeira semiologia, entendida, digamos, como uma ciência geral dos signos ou dos sinais, em que a análise destes sinais só foi possível porque se trata de um especialista que consegue relacionar todo este sistema codificado com os diversos contextos históricos da sua emergência e da sua transformação. Acresce que a obra está muito bem escrita, num português de qualidade, muito fluente, que permite uma argumentação sólida e fundamentada. Nós lemos o livro de fio a pavio. E sendo escrito por um especialista, também está ao alcance de quem nada entenda de heráldica, mas que tenha a curiosidade mínima pelas questões de natureza histórica e pelos sentidos que estão ligados a este tipo de marcas ou símbolos. O Dr. Miguel Metelo de Seixas é um historiador com uma obra ampla publicada, já se referiu, autor de múltiplos livros e coautor e editor de muitos outros textos, com uma incidência particular nos domínios da heráldica nacional, familiar, municipal, até comercial, como notará quem ler este livro. Este é um livro, portanto, de uma simbólica e de uma simbólica que evolui historicamente, que é primeiro dinástica e estatal, eu diria pessoal, porque muda de rei para rei, ou de soberano para soberano, às vezes, dinástica estatal, primeiro, nacional depois, e cuja história é feita desde a primeira dinastia. Nós vamos desde o tempo do hipotético estandarte ou bandeira do Conde Dom Henrique, pano branco com cruz azul, numa altura em que os monarcas cristãos de toda a Europa adotavam bandeiras com a cruz, muitas das quais chegaram até aos dos nossos dias. Basta pensar na do Reino Unido, que é hoje o cruzamento, salvo erro, da bandeira de São Jorge de Inglaterra, da cruz de São Jorge com a cruz de Santo André da Escócia. Portanto, desde essa primeira hipotética bandeira até o sinal utilizado por Dom Afonso Henriques, os tais 5 escudetos em forma de cruz, carregados de besantes, cheios, repletos de significados, que desde o século XIV, como ele refere, desde a Crónica Geral de Espanha, estão ligados à ideia de um mito que é o da Batalha de Ourique. A batalha pode não ser mítica, mas é evidente que a lenda em torno de Ourique, essa é, como ele mostra, em que o rei, porque o rei Dom Afonso Henriques é apresentado qual novo Constantino, a utilizar este mesmo emblema que remete para Cristo e para o seu padecimento na sequência dessa batalha.
Os castelos virão com Dom Afonso III, não apenas por causa da conquista e incorporação do Algarve, isto eu sabia, mas também para reivindicar a relação com aquele que estava a afirmar com o Reino Maior e, mais importante, a Península Ibérica, que era Castela. Ora bem, a partir destas quinas e destes castelos, o livro trata e faz uma história da evolução das armas nacionais que vai chegar até aos nossos dias. Nós estamos ainda no tempo das quinas e dos castelos, mostrando persistências, inovações e também rupturas, descontinuidades. Persistências, evidentemente, a das quinas e dos castelos da primeira dinastia, desde Dom Afonso III até à Segunda República, ao pós de 25 de Abril. E, de facto, é assinalável, estamos aqui a falar de uma persistência de 8 séculos. Inovações, a associação da esfera armilar, já agora eu não sabia o que era uma empresa, fiquei a saber, com a esfera armilar, e também da Cruz de Cristo, ligadas, evidentemente, ao Império Ultramarino, ao Império Marítimo. E a esfera armilar ficou até hoje, como ele mostra, também ligada à simbólica da lusofonia. E descontinuidades, às vezes com grandes polémicas, às vezes associadas a guerras civis. Eu faço aqui um parênteses, eu tinha um colega meu e amigo, na altura legitimista, e ele tinha uma bandeira do Dom Miguel e não gostava da cor azul e branco. Tínhamos 11, 12 anos, discutíamos um bocado política. Portanto, as bandeiras das descontinuidades entre absolutismo e liberalismo, o grande debate aqui bastante examinado em torno da bandeira republicana, com toda uma simbólica própria, ligada ao vermelho radical e ao verde mais positivista, digamos assim, que acabou por ficar. Depois segue-se todo o tratamento da simbólica do Estado Novo, que é um momento também, eu gosto de todo o livro, mas também diria que este tratamento da simbólica do Estado Novo é muito, muito, muito inovador. Traz coisas novas, mostra como o Estado Novo foi, e não apenas em torno das armas, porque se refere à monumentalização do país, como o Estado Novo foi modernizador, em termos de ter adotado um estilo modernista na sua simbólica, como ele foi, por um lado, profundamente renovador, articulando isto com uma ideologia nacionalista, restauracionista do legado do passado, sobretudo em torno da época de ouro, definida como os séculos, digamos, XV e sobretudo XVI, a época do auge do Império Ultramarino. E vai além desta simbólica ao tratar de casos como a reabilitação, já não das armas nacionais, mas de simbólicas como a da Cruz de Cristo, ligada aos nacionais sindicalistas e ao Rolão Preto, como a Cruz de Avis, ligada à Cruzada no Náuvares. E eu lembro-me, e ligada, e que depois é emblema da Legião Portuguesa, eu lembro-me no meu liceu, que era o Liceu Nacional de Viseu, haver uma série de inscrições em que apareciam lá as pontas da Cruz de Avis, e agora posso um pouco conhecer a história e as razões deste simbolismo. Ora bem, esta simbólica é profundamente nacionalizadora, no sentido do nacionalismo banal, para citar um único teórico do nacionalismo, o Michael Billig, da popularização dos símbolos da pátria, dos símbolos da nação, que vão das caixas de fósforos, as das quinas, aos símbolos da seleção nacional, não por acaso a equipa das quinas, à cerveja nacional, a Sagres, etc., e outras dimensões. Para concluir, porque me atribuíram apenas 10 minutos, o autor Miguel Metelo Seixas parte destes sinais um pouco, e lembrei-me disso, à maneira do Carl Ginzburg, que tem um texto chamado Signos, Raízes, Indícios, que era basicamente isso. A obra do historiador é partir destas marcas para construir, evidentemente, interpretações, para reconstituir o todo em que elas se inserem. E eu acho que o Miguel consegue fazer isso, consegue partir destes sinais para nos iluminar o contexto onde eles ganham todo o seu significado pleno, colocando-nos questões muito importantes e que nos permitem iluminar diversas dimensões de estudo, que eu aqui, apenas para concluir, remeterei para 3 dessas dimensões, ou 3 desses planos. As dimensões das ideologias, a dos diversos momentos políticos que, atuando em determinadas conjunturas, operam transformações, ou, pelo contrário, deixam persistir determinados, sancionam a persistência e a reprodução de determinados sinais, e é algo que ele acompanha
desde a formação, a independência do Brasil, desde a existência do Reino Unido, de Portugal, dos Algarves e do Brasil, passando por essa ruptura que é o liberalismo, passando pela República, etc. As questões da nacionalização da sociedade, ou se quisermos da construção da nação. Como ele mostra muito bem, estas armas são dinásticas, são estatais e a certa altura transformam-se em armas nacionais. São símbolos da identificação popular em tempos de analfabetismo e que persistiram. Eu poderia citar aqui, não vou fazer, inúmeros desses sinais, alguns dos quais eu próprio vi, desde imigrantes portugueses em Londres, com as bandeiras portuguesas a manifestarem-se ruidosamente nos automóveis e a polícia francesa a persegui-los por causa das vitórias portuguesas, por exemplo, até aos emblemas da seleção portuguesa nas motos dos imigrantes portugueses que vivem no sul de Londres, em Stockwell. São extremamente importantes essas armas e é por isso que certos atos de contestação política e certas manifestações, a presença ou a ausência das bandeiras tem um enorme significado. E é um grande contributo para compreendermos o significado das identidades nacionais e do nacionalismo. Porque há enorme, porque elas não se limitam apenas, digamos assim, a ser sinais, a apelarem para um determinados significados. É que esses significados estão ligados a memórias coletivas, são mnemónicas, como o Miguel diz, e essas emoções continuam a ter um papel fundamental na vida social e na vida política dos nossos dias. Portanto, está de parabéns, Miguel, por esse contributo. Muito obrigado. Sublinhar que José Manuel Sobral também é um autor da Fundação e tem um livro que, aliás, pode ser encontrado e adquirido aqui na Feira do Livro, que se chama Portugal, Portugueses, uma identidade nacional, também editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E queria acrescentar, já agora, que também não sabia o que eram empresas, existe um glossário precioso neste livro, acompanhado de ilustrações, neste próprio livro, que ajudam, de facto, quem não é, digamos, quem não domina a questão da heráldica, a compreender algumas das matérias que são abordadas neste livro. Passo agora ao autor, nós vamos ter a oportunidade de explorar algumas dessas linhas que levantou aí. Miguel Metelo Seixas, depois de ter ouvido aqui a apresentação, que notas quer partilhar connosco sobre a sua própria obra? Começo por agradecer ao José Manuel Sobral esta apresentação, que me deixou realmente muito agradado e que, enfim, me deixa com a consciência de ter escolhido o melhor apresentador possível que eu podia querer para esta ocasião. E eu queria dizer que este livro foi para mim um desafio lançado pelo António Araújo, diretor destas edições da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e foi um desafio por dois motivos básicos. O primeiro desses motivos é que a heráldica tende a funcionar em circuito fechado, muitas vezes, numa associação sistemática à nobreza e também por se tratar de um saber técnico aparentemente pouco acessível ao não iniciado. Nesse sentido, este livro constituiu para mim uma oportunidade para romper barreiras e para ir ao encontro do grande público com um tema que à partida poderia parecer confinado à erudição. Um desafio, em segundo lugar, também porque um dos principais heraldistas contemporâneos, Michel Pastoureau, dizia que a bandeira assusta os historiadores. E há vários motivos para que isso aconteça. As bandeiras são carregadas de uma carga ideológica, de uma carga emotiva muito forte, muito presente, e elas não são para o historiador, de uma forma geral, um objeto de estudo confortável, a não ser que o historiador as aborde do ponto de vista meramente técnico. E foi para mim um desafio escrever sobre a bandeira portuguesa
de um ponto de vista que não fosse meramente técnico, que fosse o ponto de vista de um historiador, como o José Manuel Sobral disse há pouco, e que se destinasse ao grande público. E para nós, universitários, é também um desafio muitas vezes, e sobretudo para nós historiadores, escrever sem ser num contexto meramente universitário, sem aquele aparato das notas críticas, e escrever de uma forma que nós pensemos ou queiramos que todos possam compreender. Além destes dois motivos de eu considerar esta obra um desafio, eu devo dizer que a questão que Michel Pastoureau levantava das bandeiras assustarem os historiadores é talvez uma questão que se põe com mais acuidade nos tempos de hoje. Tempos de ressurgimento dos nacionalismos e em que esses sinais ou símbolos nacionais tendem a conotar-se com os nacionalismos emergentes. E é por isso que é difícil falar das bandeiras, a não ser que uma pessoa se confine voluntariamente ao aspecto técnico da sua evolução. O papel e o lugar do historiador face à bandeira não pode ser e não deve ser um papel neutro. E, portanto, é preciso ultrapassar a dificuldade e o receio que causa o tratamento de um tema delicado e difícil, ainda mais nesta conjuntura atual. Devo dizer que, apesar destas adversidades ou destas limitações, acabei por escrever o livro, claro, ele está aqui, e, sobretudo, foi um prazer. Foi um prazer escrever este livro. E foi um prazer por vários motivos. Em primeiro lugar, porque foi uma ocasião única para me livrar da escrita académica. E isso é um alívio. Porque é um desafio muito grande, difícil de atender, mas muito gratificante quando compreendemos que conseguimos escrever sobre temas que são complexos, mas de uma forma que possa ser entendida, assim o espero, pelo menos, por qualquer leitor não familiarizado com esses temas. Um prazer, em segundo lugar, porque foi uma reflexão sobre o fundo da questão da natureza, das interpretações e dos usos de uma série de emblemas gráficos que, ao longo dos séculos, foram usados para identificar esta comunidade política portuguesa. E, portanto, obrigou-me a um exercício diacrónico, a uma viagem longa no tempo, que proporcionasse ao leitor o entendimento não localizado do ponto de vista cronológico, mas vasto e contínuo destes emblemas ao longo de 8 séculos. E prazer, por fim, em saber que este trabalho não ficará confinado às estantes universitárias, nem ao ciberespaço académico, mas que ele vai estar à disposição, literalmente, de qualquer um, nas prateleiras do supermercado. E acho que não faz parte do meu contrato dizer qual supermercado. E isso é extremamente gratificante porque permite-me entender o meu ofício não apenas como um ofício científico, que ele é, claro, evidentemente, mas também como um ofício de natureza cívica. E essa dimensão cívica é verdadeiramente muito compensadora. E para terminar, eu queria agradecer a várias pessoas e instituições. Em primeiro lugar, à Fundação Francisco Manuel dos Santos, na pessoa de quem me lançou o desafio deste livro, que levei tantos anos a aceitar, ao António Araújo. Também à Susana Norton,
e à equipa da Fundação que permitiu produzir uma obra tão boa, no sentido daquilo que ela não tem de meu, uma obra graficamente muito bonita, com um caderno cor que não é usual, e portanto é um agradecimento muito especial que eu faço aqui nesse sentido. E quem não viu o vídeo promocional do livro, eu devo, enfim, recomendar vivamente que o veja, porque está uma obra-prima de bom gosto e de humor em simultâneo. Agradecer, obviamente, ao apresentador do livro, José Manuel Sobral, que eu escolhi sem conhecer pessoalmente, escolhi pela obra e, portanto, fico muito contente porque era um bocadinho um tiro no escuro e acertei. Agradecer às instituições que cederam imagens para este livro, em particular ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo e ao Banco de Portugal, aos colegas do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova, com quem ao longo dos anos tenho podido compartilhar num diálogo sempre frutuoso os interesses e temas diversos, aos consórcios do Instituto Português de Heráldica, com quem à terceira quarta-feira de cada mês me reúno para falarmos igualmente destes temas, aos meus alunos, muitos dos quais vieram aqui ver hoje esta apresentação, e finalmente aos familiares, e eu citarei, enfim, dos presentes, antes de mais, a Isabel, minha mulher, que foi também revisora deste livro, com o seu aguçado sentido crítico, às minhas filhas, Beatriz, Teresa e Cecília, ao meu filho Caio, que está aqui na primeira fila, muito ativo, à minha mãe, que está igualmente aqui, à minha sobrinha Luísa, aos meus primos e a todos os amigos que vieram aqui ver-me e com os quais também tive a ocasião de falar muito deste livro. A todos os presentes, muito obrigado. Eu, por defeito deontológico, não posso falar do supermercado, mas a Susana Norton não me perdoaria se não dissesse que estes livros, além de poderem ser autografados aqui pelos autores, estou a falar deste das Quinas e Castelos, mas também o livro de José Manuel Sobral, podem ser autografados aqui e podem ser adquiridos aqui por multibanco e no stand da Fundação em dinheiro. Acho que não falhei nenhum recado, Susana Norton. Vamos então aqui falar um pouquinho mais e detalhar um pouco aqui algumas ideias deste livro. Há aqui algo que chama a atenção, e é uma questão que levanta a ambos as vossas leituras, que é esta noção de continuidade. José Manuel Sobral fala na persistência, utilizou a expressão persistência, mas de facto a noção de continuidade é o que salta quando nós lemos este livro. E já não estou a falar da continuidade nestes 100 anos de República, mas em toda a história do país, sendo que a questão da República, como sublinhava, também vale a pena, em particular, olhar para ela. Mas houve uma preocupação de não quebrar. Como é que foi feita a decisão de não quebrar com o símbolo anterior e incorporar alguma matéria que poderia ser, eventualmente, matéria de polémica ou de algum conflito? Estou a referir-me, por exemplo, à questão territorial, que está ou não está presente em alguns símbolos, na questão geográfica, e se olharmos então para o mais recente, a verdade é que ainda há hoje na nossa bandeira referências a um passado, e até um passado recente colonial, que nós já não temos. Gostava de ouvir sobre isso, Miguel Metel Seixas. É um tema interessantíssimo e, na verdade, é um dos grandes temas que percorrem o livro. As razões da continuidade, quanto a mim, prendem-se com a natureza das interpretações que desde muito cedo são conferidas a este sinal. E essas interpretações são, sem dúvida alguma, interpretações transcendentais, ou seja, é um sinal que marca uma relação especial, eu direi mesmo única, do reino e da dinastia com Deus. E essa sacralidade do sinal explica em grande parte as razões da sua conservação, ou seja, é aquilo que o sinal está relacionado com o milagre ou o mito de Eurique e, portanto, o sinal relaciona-se na memória coletiva com as circunstâncias
especiais da criação do reino e do início da dinastia, e portanto há essa sacralidade inicial que é de tal maneira forte que o sinal é difícil de subverter, de esquecer ou de obliterar. Pode-se, e isso foi feito em diversas ocasiões, pode-se juntar elementos ao sinal, como é o caso da bordadura de castelos ou da própria esfera armilar, mas não se quer perder essa ligação privilegiada, mesmo depois da sacralidade e da relação com o sagrado ser contestada, mesmo, por exemplo, na ocasião da proclamação da República. Mas o que é impressionante é que estamos a falar de uma persistência de séculos, não, é um período muito longo, há quase uma estratégia global de permanência em relação a estes símbolos. Sim, e por vezes há momentos críticos em que o sinal poderia ter sido alterado de uma forma mais significativa, e creio que o ponto alto desses momentos críticos foi sem dúvida o reinado de Dom João II, em que o rei propõe em cortes, ou seja, no Parlamento, propõe a discussão das armas reais. São vários tópicos que são discutidos em cortes e depois no Conselho Régio, e a discussão gira fundamentalmente em torno da correção das armas reais, mas também da hipótese de incorporação de um elemento que signifique nas armas reais os territórios novamente adicionados à autoridade régia portuguesa no ultramar, na costa africana. E desses 3 anos de discussão, entre 1482 até 1485, surge a decisão final, que é não juntar elementos territoriais às armas reais. Ou seja, o sinal do rei de Portugal vai permanecer o mesmo, independentemente dos territórios que sejam anexados à coroa. E esta decisão é uma decisão invulgar em termos europeus. Ou seja, nas restantes monarquias da Europa, aquilo que se passa é que, conforme as alianças dinásticas, os territórios perdidos ou acrescentados, as armas vão sendo modificadas. Na monarquia portuguesa, desde esta decisão fulcral de Dom João II, as armas mantêm-se incólumes. E o discurso que é feito em relação às armas vem vincar cada vez mais essa sua dimensão sagrada. E, portanto, elas mantêm-se independentemente da composição territorial da monarquia. José Manuel Sobral, qual é a sua leitura em relação a esta questão da continuidade, da persistência ao longo dos séculos nos símbolos? No geral não difere daquela que acabou por ser dita do Miguel Metelo de Seixas. Eu só acrescentaria um pouco o seguinte: as armas que começam por ter um significado sagrado, a inscrição de Portugal nos planos divinos, e de Portugal como um povo eleito para levar a cabo a reconquista e mais tarde a expansão da cristianização até ao Oriente, passando pela África e pelo continente americano. Essas armas, de alguma maneira, que começam por ser os símbolos dos reis e das dinastias, vão persistir no mundo republicano e mesmo posteriormente, porque, digamos assim, porque são o símbolo sagrado de algo que, entretanto, é sacralizado, que é a existência da nação. O republicanismo, em muitos aspectos, por exemplo, a dominação, o republicanismo, mesmo que muitos não sejam religiosos, sejam maçónicos, etc., mas o republicanismo assume a causa da nação como uma causa sagrada. E, neste momento, as armas, que eram as mesmas a que estava ligado, por exemplo, a narrativa do Ourique, ou eram as mesmas que apareciam no sinal de Dom Afonso Henriques, essas armas já não representavam algo de dinástico, nem mesmo já não representavam meramente algo dinástico, representavam, ela sim, a própria nação. Afonso Henriques não era o filho dos condes portucalenses, nem apenas o primeiro rei de Portugal. Afonso Henriques era uma espécie de intérprete de uma nação definida como imortal e o supremo dos valores. Foi-se consolidando, não é? E foi-se consolidando. Foi por isso que
toda esta simbólica, que se acrescentaria depois a simbólica muito forte do século XVI, século XV, XVI, e da esfera armilar, etc., foi completamente incorporada pela República, porque inclusive a República fazia seus esses mesmos valores. Fim de contas, um mecanismo maior da regeneração da esperança republicana e do discurso político da República é que ela restauraria as grandezas de outrora de uma nação tida como imortal. E de alguma maneira isso nunca foi interrompido, claramente não pelo Estado Novo, que em muitos aspectos era, e não é por acaso que a sua forma de regime será sempre republicana, não é por acaso, foi continuada não só sob o Estado Novo, mas inclusive sob a Segunda República. Persistiram as armas porque de alguma maneira certos símbolos e certos sentidos, embora modificados, ligados, digamos assim, à história portuguesa, não foram repudiados. No final de 1910, portanto, já depois na questão da implantação da República, há um estudo que é feito, como que bem aqui explica. Há um relatório, logo a 30 de outubro de 1910, e depois há um conjunto de reuniões e o 1º de dezembro a festa da bandeira. Muitos perguntam como surge a bandeira na configuração que temos atualmente e como foi aquele debate, porque percebe-se no seu livro que muitos republicanos até preferiam a bandeira azul e branca. Quer-nos explicar? Com certeza. A questão da polémica da bandeira republicana é muito interessante, de facto, porque quando se proclama a República e se constitui o governo provisório, esfiado por Teófilo Braga, é logo uma das primeiras preocupações desse governo provisório a questão dos símbolos nacionais. E constitui-se uma comissão, a comissão elabora um relatório, e esse relatório é uma peça literária muito, muito curiosa, e os 5 elementos da comissão analisam as cores possíveis para a bandeira, uma por uma. Algumas são descartadas liminarmente, por exemplo, o azul é descartado liminarmente porque é a cor ligada à Nossa Senhora da Conceição e, portanto, num espírito anticlerical e até antirreligioso, não se quer o azul na bandeira. E, enfim, faz esse exercício para todas as cores possíveis para a bandeira e a conclusão do relatório é a seguinte: a bandeira deve ser branca, porque o branco sempre esteve na bandeira portuguesa, o que é verdade, e vermelha, porque o vermelho é a cor da novidade que se quer trazer com a Revolução Republicana. É uma conclusão interessante, bem fundamentada e que, como tal, não será seguida, porque o governo provisório não quer nada deste género, quer uma opção claramente revolucionária, quer um emblema que sirva para que, num país que não é fundamentalmente republicano, em 1910, que o regime tenha um sinal próprio que se distinga de uma forma nítida e evidente do regime anterior e que se represente verdadeiramente a ideologia que levou à Revolução ou mesmo até as organizações que levaram à Revolução. E, portanto, opta-se por uma escolha que é uma ruptura absoluta. O vermelho e o verde, que são as cores do movimento republicano, cores revolucionárias, maçónicas, positivistas, portanto, tudo aquilo que é claramente um ato iconoclástico em relação ao regime anterior. A polémica rebenta a partir daí, porque exatamente é uma escolha muito radical, mas que, de certo modo, é compensada, essa radicalização da escolha, pela presença do escudo das armas e da esfera armilar na própria bandeira, o que é uma opção bastante invulgar, de uma forma geral. Ou seja, não é uma bandeira apenas das cores, e essas são claramente revolucionárias, é uma bandeira na qual esse ímpeto revolucionário é compensado pela presença do elemento que transmite a continuidade da nação. Ou seja, o escudo, que é o escudo das armas reais, o escudo das armas já entendidas como nacionais no século XIX, e a esfera armilar, que é, para os republicanos de 1910, o emblema do Império Ultramarino. Mas já agora, curiosamente, queria colocar outra questão. Há uma espécie de explosão de símbolos, até de bandeiras. Quer dizer, por exemplo, o Presidente da República passa a ter uma espécie de pavilhão
sucedâneo do pavilhão régio, não é? Ainda hoje é usado, portanto, uma bandeira de cor uniforme verde, que simboliza a presença, neste caso hoje em dia, do Presidente da República num determinado lugar. Quando passamos frente ao Palácio de Belém, lá a encontramos. E há aqui um recuperar de algo que já vinha de trás dos reinados anteriores. E, por outro lado, até uma recuperação não só de bandeiras, mas também de ordens militares religiosas, pois que nós hoje encontramos popularmente, agora no 10 de junho vamos encontrá-las nas várias condecorações. Aqui também encontramos a continuidade, não é? Aqui também há uma expressão de continuidade, embora essa continuidade não tenha existido logo desde os primórdios da República. Ou seja, só com o passar dos anos e por motivos históricos variados é que vamos assistir primeiro à recuperação das ordens honoríficas, as antigas ordens religiosas e outras, e depois à criação do estandarte próprio do Presidente da República, ao qual se irão seguir depois, ao fio dos anos, vários elementos visuais identificativos de algumas instituições do Estado e de órgãos do Estado. José Manuel Sobral, e como é que o resto, digamos, da nação, para além da corte, mais para trás, vê toda esta evolução? Pergunto isto porque há durante muito tempo um reflexo nestes símbolos da centralidade da posição do rei, e portanto isso reflete-se nos símbolos usados. Mas mesmo em república e mais recentemente em democracia não há qualquer tipo de discussão, pelo contrário, há uma adesão. E isto leva-nos aos tempos modernos em que, como sublinhava na sua apresentação, alguns destes símbolos estão hoje popularizados em instituições modernas e não políticas, desde o futebol, e estamos aqui ao pé do Marquês de Pombal, até à cerveja. Eu não sei se lhe consigo responder cabalmente, mas é evidente que aquilo... Eu vou dizer em inglês, mas é apenas por não encontrar agora maneira de o transformar em português. Branding the nation, a comercialização das nações tem, evidentemente, é um forte movimento e os símbolos carregados da nacionalidade têm, evidentemente, um forte valor comercial. Alguns à escala global. O valor do símbolo, da simbólica norte-americana, que pode aparecer nas camisas Gantt, como da simbologia britânica, e o aproveitamento que empresas e Estados desses países fazem comercialmente desse tipo de simbólica é conhecido, evidentemente. E há um valor acrescentado, evidentemente, ou que se procura acrescentar, em termos económicos, carregado a esse simbolismo. Mas essa comercialização, é apenas, digamos assim, se quisermos, uma das fases ou uma das facetas da sua popularização. Eu penso que estes símbolos se tornaram populares, no caso português, bastante cedo, mas isto tem a ver com a minha ideia de que a consciência nacional, no sentido da percepção de um sentido de pertença a um determinado tipo de território e de existência coletiva de pessoas que falam uma determinada língua que entendem, que essa é bastante antiga. Mas lembrei-me quando estava... E esta é uma pergunta que atravessa, como ele bem sabe, várias vezes o livro do Miguel Metelo de Seixas. Quando é que, no fim de contas, isto deixa de ser estatal e começa a ser nação? Não há, evidentemente, uma resposta clara a isso, porque, na altura, não podemos fazer sondagens retrospectivas a perguntar às pessoas, com mínima margem de erro, se havia ou não. Mas há sinais que apontam para uma forte popularização da ideia da nação, ligada a esta simbólica, também à ideia do rei serem naturais, de Portugal serem naturais, ou seja, nascidos aqui e filhos de portugueses, mas sobretudo nascidos aqui, porque as alianças dinásticas faziam com que as princesas viessem do estrangeiro quase sempre, evidentemente, mas havia, ligada a essa percepção de território e naturalidade, muito essa ideia da nacionalidade. Só para citar um aspecto da bandeira, já não o leio há muito tempo, mas creio que é o José Curcio das Neves, na história dos levantamentos contra os franceses. O nome não é exatamente este, mas eu já li o livro há 20 e tal anos. Fala de quando foi a primeira invasão, e que foi a única em que os franceses se instalaram em Lisboa. O Junot estabeleceu aqui o seu quartel-general,
que quando se substituiu a bandeira das esquinas no Castelo de São Jorge, começou imediatamente um motim na Praça da Figueira, na zona da Praça da Figueira, com a população local a atacar as tropas francesas que passavam. Portanto, imediatamente. Portanto, porquê? Porque, evidentemente, havia uma forte emoção coletiva, neste caso ligada às armas, como, aliás, em Espanha, ligadas à própria família real. Toda a gente conhece os célebres levantamentos do 2 de Maio, imortalizados pelo Goya, com o levantamento da população contra os franceses, quando se pensava pura e simplesmente que os membros da família real espanhola, que ainda não tinham sido capturados pelo Napoleão, finalmente também iriam ser capturados. Portanto, há esse significado muito forte ligado às bandeiras, e isso explica muito dessas continuidades, eu creio, inclusive é a continuidade republicana de que ele acabou de falar. Eu gostaria que complementasse, claro. Um dado que eu acho particularmente curioso quando se estudam estes sinais portugueses é que normalmente os sinais visuais são entendidos como representação de ideias políticas ou de conformidades políticas de uma comunidade política que se revê nesses símbolos. E isso é sem dúvida alguma verdade. Mas eu queria chamar a atenção para outro papel menos óbvio destes sinais, que é o que eu chamaria o seu caráter performativo. Ou seja, esses sinais são utensílios para a criação das comunidades políticas. Ou seja, quando o reino se constrói ao longo da Idade Média e mesmo na Idade Moderna, estes sinais da autoridade régia não são apenas uma representação de um modelo político, são instrumentos pelos quais as populações entendem e adquirem e interiorizam o facto de que pertencem à mesma comunidade política. Há um efeito congraçador destes sinais. Eles agem sobre os indivíduos. Ou seja, eles não se limitam a expressar uma ideia política, mas eles criam essa identidade política. Eles são elementos ativos da criação da consciência nacional. E isso é também um outro fator de explicação da sua continuidade. Eu gostava de convidar quem está aqui presente a levantar algumas questões, a trazer algumas observações relevantes para o debate e então pedir que surgissem com algumas questões para não serem monopolizadas pelo moderador deste fim de tarde. Portanto, quem quiser levantar agora alguma questão é o momento. Temos aqui um microfone, pode passar rapidamente, quem quiser levantar alguma questão. Como está calor, não é preciso quebrar o gelo, portanto... Não há voluntários, sou eu que faço a primeira. Então, enquanto vamos dando a oportunidade para alguém ainda pensar em alguma questão, Miguel Metel Seixas, há aqui uma questão muito contemporânea que tem a ver com uma outra fase da República e da democracia, que foi a integração europeia. Isso levantou algumas questões relacionadas com simbólica. Depois, com o desaparecimento do escudo, até a nossa opção de inclusão no euro, está, aliás, bem espelhada aqui no seu livro. É a última ilustração, já agora, do livro, é exatamente aquela que foi inscrita na moeda de 2 euros, digamos assim. Foi pacífica, podia ter sido feito mais. Foi um resultado feliz da continuidade que se quis manter ao longo destes tempos? Eu começaria por dizer que quando se instaura o regime que sai da Revolução de 25 de Abril de 1974, não se coloca nenhuma dúvida em relação à permanência dos sinais visuais identificativos de Portugal. E isso em si mesmo é também um dado interessante, até porque a esfera armilar estava desde sempre conotada com os domínios ultramarinos e a descolonização é um fator que coloca em risco a permanência da esfera armilar, enfim, ou pelo menos a lógica da esfera armilar nas armas nacionais. E a forma como se conservou a esfera e se ultrapassou esse aparente absurdo é muito interessante, porque exatamente tem a ver com transformar esse sinal do sinal de lusofonia, ou seja, outro tipo de
projeção de Portugal no mundo que já não passasse pela experiência colonial, mas que fosse uma comunidade de base cultural e linguística. E isso tem a ver com precisamente aquilo que o José Manuel Sobral dizia há pouco, a transformação destes sinais fora de contextos específicos religiosos ou coloniais em sinais que têm todos a mesma natureza, que é uma natureza teleológica, ou seja, uma natureza que explica o início e a continuidade e o futuro desta comunidade política na qual os portugueses se revêem. Esse caráter teleológico, essa ideia de um ponto de partida, de um vetor de existência e de um futuro, está na base, quanto a mim, da conservação, da manutenção dos sinais visuais identificativos de Portugal. Quando a soberania portuguesa se dilui na União Europeia em diversas fases, a última das quais é a questão é representada pela questão do euro, aquilo que se passa é uma necessidade de conjugar os sinais nacionais com a simbólica da União Europeia. Essa simbólica é uma simbólica com muito menos força junto das comunidades nacionais. E isso vimos hoje mesmo, não é? Ou seja, todos os cidadãos europeus conhecem o emblema da Europa, o círculo de 12 estrelas de ouro sobre fundo azul, mas quer a simbologia desse sinal, quer a sua carga emotiva, estão muito diluídos ou quase inacessíveis à maior parte dos cidadãos da Europa. E, portanto, temos esta dicotomia particular, que é a subsistência dos sinais nacionais e da sua interiorização, mesmo quando não há compreensão, versus a não compreensão e a não interiorização dos sinais da União Europeia. Quer acrescentar algo, José Manuel Sobral? Não, eu acho, só para reforçar a posição do Miguel, em primeiro lugar, ele chamou a atenção para um aspecto muito importante e chama a atenção no livro, não foi só aqui, é este valor de incitamento à ação, de performatividade. Os símbolos não são apenas para representar um referente, servem também para construir. E para construir, se quiser, para usar a frase muito repetida, para imaginar esses coletivos que são as nações. E o que eu queria acrescentar vem só na sequência do que ele diz. É evidente que a criação de um projeto inteiramente novo, ou seja, de uma Europa supranacional, saída das cinzas da Segunda Guerra Mundial, que veio a ser a União Europeia na configuração mutável, mas na configuração que tem hoje em dia, tem-se servido muito desses símbolos. Agora, e claramente no euro, que ele analisa muito bem, que é quase com algum exagero uma moeda dual. É quase com algum exagero porque sugere uma soberania monetária que os Estados nacionais, ou alguns Estados nacionais do euro, não têm. Nós não somos o Banco de Portugal não é o Bundesbank. Mas também aqui os símbolos e essa criação simbólica também está a criar nesta Europa dual, que é uma Europa da União Europeia, mas continua a ser uma Europa profundamente nacional. E essa questão de construção pode explicar, por exemplo, que a manutenção da esfera armilar persista sem qualquer sobressalto num Portugal pós-colonial e aceite, inclusive, nos territórios onde Portugal já não domina? Precisamente, Portugal já não domina, não se vê bem o sobressalto. É preciso ver que a lusofonia pode parecer a certas pessoas que é uma coisa controlada por Portugal, mas não é. Portugal é uma parte, é um elemento histórico e foi um agente para todos os efeitos histórico importante, porque sem a existência do Império Português não teria existido, evidentemente, lusofonia, mas a lusofonia é, evidentemente, um conjunto e um coletivo de gente que fala oficialmente o português, em alguns locais, como no Brasil, fala sobretudo o português nas suas variantes local, nacional e regionais, mas esse mundo lusófono é muito maior do que Portugal. Portugal é uma parte constitutiva dele e pode perfeitamente sobreviver num mundo pós-colonial. Aliás, como sobreviveram, transformados em realidades distintas, outros impérios que não os portugueses.
Antes da lusofonia havia a francofonia, a comunidade britânica também é uma construção que vem desse passado imperial, etc. Enquanto não encontro perguntas da audiência aqui ao nosso painel, eu vou continuando. Miguel Metel Seixas, e o exercício de comparar esta experiência de continuidade portuguesa com o que aconteceu noutras nações e noutras heráldicas? Já fez certamente esse exercício. Que leitura, o que é que podemos dizer da forma como Portugal compara com outros países, alguns deles com um percurso histórico também prolongado? Eu começaria por dizer que é um exercício muito produtivo, muito interessante, e claro, o exemplo primeiro a comparar será a Espanha. Não é? E na Espanha vê-se perfeitamente que o caráter multinacional do Estado espanhol está presente na bandeira, que tem as armas dos vários reinos, que também são várias nações, que compõem aquela unidade política. E portanto, aí temos um exemplo muito claro daquilo que eu tinha falado há pouco, ao passo que Portugal tem uma unidade simbólica, a Espanha precisamente tem o oposto, ou seja, evidencia a composição nacional variada daquela unidade política. Em relação a outros sinais nacionais, eu chamaria a atenção para um caso único, que é o do Brasil. O Brasil é um dos raríssimos, se não o único mesmo, antigo território colonial que decidiu, quando se tornou independente, manter uma relação simbólica muito íntima com a antiga metrópole, com a antiga potência colonial. Quando o Brasil declara a sua independência, em circunstâncias muito específicas, claro, porque o seu primeiro soberano é também o herdeiro da coroa portuguesa, ao contrário do que se passou na América Espanhola, em que os Estados subsequentes à independência optam todos por símbolos revolucionários, maçónicos, inspirados no exemplo norte-americano, e, portanto, nenhum deles conserva qualquer relação simbólica com a Espanha colonial. Ao contrário disso, no Brasil, quando se criam os símbolos nacionais a seguir à independência, e depois estes símbolos vão transitar para a República, com algumas exceções, a ideia é assinalar precisamente a continuidade em relação a Portugal e os elementos de ligação em relação ao Estado português. E, portanto, é um caso único, não é, de permanência e de ligação simbólica entre um Estado colonial e o seu Estado colonialista. Sim, de facto é o exemplo maior até do ponto de vista de persistência ao longo do tempo. Volto a perguntar, já temos, eu sabia que ia surgir alguma questão. Faz favor. Tá. Meu nome é Vera Tostes, um prazer muito grande, Miguel, coincidentemente eu estar aqui em Lisboa hoje. Eu justamente a minha pergunta ia voltar à fala sobre a escolha das cores na bandeira republicana, do verde e o vermelho, porque eu me lembrei imediatamente também no caso do Brasil independente, que manteve o verde e o amarelo, e isso vai continuamente até a República, sobretudo o verde. E sempre se falou que o verde era a cor dos Braganças. Então, teria também na bandeira republicana de Portugal essa raiz de um período anterior, de uma origem dos reis de uma dinastia, ou não? Era uma pergunta. Miguel? Eu começaria por dizer que, retomando o que dizia Pastoureau, as bandeiras assustam. E uma das razões por que elas assustam é precisamente porque as explicações, sobretudo das cores, são explicações profundamente ideológicas e são explicações que depois se disseminam e se interiorizam nas populações. As razões que levam à escolha das cores são muitas vezes bastante diferentes do significado que lhes é a seguir atribuído para efeitos de
de justificação das bandeiras. E o caso brasileiro não escapa a esta regra. Aquilo que dita a escolha das cores fundamentais da bandeira brasileira, o verde e o amarelo, são fenómenos complexos, culturais, políticos também, cromáticos também, às vezes simplesmente, que ocorrem e levariam, enfim, a outro livro que não este. Mas eu queria dizer o seguinte: a escolha pelo verde no contexto da independência brasileira pode ter sido influenciado pelo entendimento do verde como cor da libré da Casa de Bragança. É verdade. E essa libré era de facto usada na época e, portanto, é possível fazer essa aproximação. Mas há, sem dúvida alguma, outros fatores mais importantes, como, por exemplo, a ideia de uma cor nova, uma cor que não seja, que não corresponda às cores portuguesas e que se possa marcar como a ideia de uma nova nacionalidade que se quer construir a partir da independência e que possa ser simbolizada numa cor do futuro. E as cores têm estas ambivalências simbólicas, elas podem ser compreendidas e explicadas de várias maneiras, até em simultâneo. E por isso, respondendo agora à sua pergunta em concreto, quando os republicanos portugueses escolhem a cor verde em 1910 e depois quando em 1911 a Assembleia Nacional Constituinte ratifica essa escolha, não há dúvida alguma que o verde que é escolhido para a bandeira é o verde que se relaciona com a escolha cromática de Auguste Comte, do criador do movimento positivista. Positivismo que sempre foi, obviamente, muito importante para a definição de várias correntes revolucionárias ao longo do século XIX e XX e até para a constituição e alargamento de difusão da maçonaria, por exemplo. E a cor do futuro, na definição de Comte, era o verde. E, portanto, é esse verde kantiano, esse verde positivista, que é a referência para os republicanos portugueses de 1910. Mas já agora queria só, porque aprendi no seu livro que apesar da maioria das propostas na altura sugerirem uma bandeira partida em cores, houve também propostas no sentido de inspirações na bandeira brasileira, tricolores segundo o modelo francês ou modelos mais complexos diretamente copiados das bandeiras britânica e americana. Foi assim? Foi assim e no caso brasileiro houve mesmo algumas sugestões que quiseram criar para Portugal um romboide como aquele que a bandeira brasileira exibe. Essas várias hipóteses que ocorreram, que foram levantadas ao longo dos anos 1910 e 1911, devo dizer, não foram hipóteses oficiais, ou seja, são sugestões porque a polémica foi muito grande, precisamente porque quando o regime decide adotar a bandeira verde e vermelha, essa bandeira como é que é dizer? É mal amada a princípio. É difícil de engolir, por assim dizer. Porque é uma escolha cromática invulgar, porque é uma bandeira que rompe com todas as tradições portuguesas, é uma bandeira que rompe com a tradição heráldica, é uma bandeira que não respeita as normas heráldicas, da justaposição de duas cores, e é uma bandeira que não se inscreve no imaginário coletivo português. Ela demorará a inscrever-se. E muitos republicanos indefectíveis, cujo republicanismo era indubitável, como Guerra Junqueiro, por exemplo, vêm dizer que é um disparate abandonar a bandeira azul e branca, porque o azul e branco são as cores de Portugal. Aquilo que se deve eliminar da bandeira é aquilo que é claramente indício do regime monárquico, ou seja, a coroa. Mais alguma questão? Não temos mais nenhuma? Bom, então vou avançar para uma última questão ao nosso autor, e agradecendo também a José Manuel Sobral a sua presença, sobre o que não se sabe ainda. E no livro surgem vários pontos de interrogação reconhecidos pelo autor sobre questões que não têm ainda uma explicação totalmente cabal ou dificilmente terão. E eu gostava de saber qual é a maior curiosidade ou incerteza que o autor gostaria de
de encontrar no seu estudo nos próximos tempos, lembrando, por exemplo, um dos pontos que aqui foi sublinhado, que não se conhecem os motivos, por exemplo, que levaram à decisão tomada por Dom João II no sentido da não criação e não incorporação das armas nos domínios ultramarinos. É um dos pontos que já vem desde o século XV, que o autor até diz e clarifica que não é claro o sentido da decisão. Que outros pontos eu gostaria de encontrar a resposta ao longo do seu estudo? Eu diria que há um ponto de fundo, e creio que o meu livro, todo ele, tem essa reflexão subjacente, que é, há uma pergunta que, enfim, não sei se todos os portugueses fazem, mas é possível que subjacente à consciência nacional esteja esta questão, que é: o que é que significam as quinas? Porque quando nos deparamos com outros símbolos nacionais de outros estados e de outras nações, as respostas são mais ou menos óbvias, não é? As flores de lis do rei de França, ou o tricolor da República Francesa, o leão de Castela e Leão, ou os leopardos de Inglaterra, e por aí fora. Há dimensões simbólicas destes sinais que são mais ou menos óbvias. E quando chegamos às quinas, não temos isso. Ou seja, é um sinal geométrico, difícil de compreender, difícil de explicar. E uma pergunta de base é: mas qual é o significado? Porquê é que surge este sinal? E nós não temos ainda uma resposta concreta para isso. Ou seja, nós sabemos quando é que ele surge no século XII, portanto ele coincide com a criação, a formação do reino independente de Portugal, mas não podemos ser assertivos na ideia de que as quinas significam exatamente alguma coisa. E o que é que leva à escolha deste sinal? Obviamente é um sinal que se inscreve, como tantos outros de monarquias da época, na grande lógica cristã, ou seja, obviamente é uma forma de cruz, mas o que é que levou concretamente à escolha dos escudetos e dos besantes tão invulgar para a época, tão único, não é? Ainda hoje, quando vemos o escudo das armas nacionais, sabemos distingui-lo entre todos, porque de facto não há mais nada comparado. E é muito curioso que os portugueses continuem a rever-se neste sinal, já despojado da sua carga religiosa e sagrada, mas que para eles, mesmo sem qualquer simbologia concreta, continua a funcionar como um sinal de congregação. Isso é uma interrogação de base do meu livro. Muito obrigado. Eu gostava de agradecer a presença do professor José Manuel Sobral, que apresentou este livro. Naturalmente também agradecer e saudar o autor do livro, Miguel Metel Seixas. Agradecer mais uma vez o convite à Fundação Francisco Manuel dos Santos para estar presente nesta Feira do Livro, nestes painéis. Agradecer a vossa presença neste final de tarde, que está com uma temperatura agora muito melhor do que há cerca de 2 ou 3 horas e está muito agradável nesta Praça da Fundação. E pedir a todos uma saudação especial para o nosso autor deste livro, Quinas e Castelos Sinais de Portugal. Muito obrigado.